Paz e graça, Deus abençoe a todos. Que Deus em Cristo possa estar nos levando e movendo. Dentro desse propósito, e continuando aqui dentro do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 12. O capítulo 12 registra a oposição dos fariseus a Jesus. Seus motivos para opor-se a eles eram os seguintes: sua origem humilde, sua associação com os pecadores e a oposição às tradições. O capítulo 12 descreve a oposição vinda pela última razão mencionada, que é a oposição à tradição. Os fariseus, né, e os saduceus também são religiosos da época de Cristo que vêm então de alguma forma tentando, né, de alguma forma desacreditar do que Cristo estava dizendo ou trazendo, no certo sentido, para aquele povo naquela época, e então justamente porque contradizia com tudo aquilo da tradição que eles viviam. E Jesus veio mostrar o reino dos céus, né, para eles. Né? Até este ponto, nosso Senhor ensinava em linguagem clara, mas ao ver a oposição à sua mensagem, começou a ensinar por parábolas. Jesus usou muito isso, por parábolas. E qual é o objetivo? A parábola é um discurso que ensina uma verdade espiritual usando ilustrações materiais, e as ilustrações que Jesus usava era algo que era do cotidiano daquele povo. A parábola da semente, porque na realidade a agricultura fazia parte da cultura judaica, né? Enfim, a parábola do joio, da semente, né? A palavra do joio, do trigo. Então, algo que envolvia a cultura da época. Então, Jesus trazia essas formas de ministração, de ilustração para aquele povo. Na realidade, ele fez isso para impedir que eles mistificassem as suas palavras a fim de usá-las contra ele. O seu objetivo era fazer isto. Em fazer isto, foi ocultar a verdade aos zombadores e opositores e revelar a quem buscar sinceramente. Então Jesus mesmo diz, né? Para que ouçam, não entendam, para que vejam e não compreendam, justamente porque para entender o reino dos céus precisa ter humildade, né? De poder então parar e refletir, né? Sobre o que o nosso Senhor está querendo falar conosco. No capítulo 15 em diante, descreve a oposição posterior dos líderes contra Jesus, acusando-o de transgredir suas tradições. Mas ele, em linguagem dura, os repreende por ocultarem a verdadeira interpretação das Escrituras sobre as tradições feitas pelos homens. Do capítulo 15, versículo 1 em diante, né, essa oposição começa a ser mais ferrenha, né, contra Cristo. E então Jesus então passa a ser mais duro com o povo, com os fariseus. Aqui ele vai dizer: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Né? Então Jesus sabia que aquele povo estava aproximando justamente por causa da tradição. Jesus sabia que havia esse ensinamento constante dos fariseus sobre o povo, firmando eles numa tradição sem uma espiritualidade ou um arrependimento verdadeiro, né? É tanto que Jesus chama os fariseus de guias de cegos, né? Como que um cego vai guiar outro cego, né? Então Jesus exorta eles. E no capítulo 16 em diante, Jesus começa a declarar a reivindicação de que ele é Messias, do capítulo 16 em diante, né? E um sinal do céu é pedido pelos fariseus e saduceus. É mais interessante aqui que os fariseus começam, né, a falar, né, e chegando-se os fariseus e saduceus, capítulo 16, versículo 1, para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernes os sinais dos tempos?
uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, né? Então Jesus traz nesse sentido, porque eles sabiam, né, o Antigo Testamento, a qual havia então o livro do profeta Jonas. E ele traz dentro desse, revelando que nenhum sinal seria dado a não ser aquele do profeta Jonas, que na verdade prefigura, né, a sua morte e a sua ressurreição, né, quando então Jonas é lançado ali, né, no mar e é engolido por um peixe e fica ali durante 3 dias, depois é cuspido na praia, enfim, revelando, né, uma forma qual Cristo haveria de passar. E Cristo vai durante todo o capítulo, né, 16, 17, trazendo as suas manifestações e de uma forma que reivindica cada vez mais a sua divindade, o seu, né, chamado messiânico. As reivindicações de Jesus foram rejeitadas pela nação, representada pelos chefes, que eram os fariseus da época, e o sumo sacerdote. Depois disso, prediz em parábolas a rejeição da nação judaica por Deus e a recepção dos gentios. As parábolas dos lavradores maus e das bordas, né? E no capítulo 23 marca a ruptura final de Jesus com os chefes religiosos e sua lamentação sobre Jerusalém. Mateus, ele foca o evangelho dele em Jerusalém, para com os judeus. E através disso daí ele começa então a revelar que o Messias veio, o Messias está ali, o reino de Deus está ali. E a partir desse momento então, né, Jesus então começa do capítulo 23 em diante. Aqui Jesus faz com várias declarações, né, sobre a lei, sobre os fariseus, chamando eles de hipócritas, sepulcros caiados e por aí vai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais ao hortelã, o endo e o cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer isso sem omitir essas outras coisas. Então, né, caminhando aqui no próximo vídeo, eu encerro, né, uma exposição, né, panorâmica do Evangelho de Mateus, em nome de Jesus.